Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Isabel Pires Lima nasceu em Braga, licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1974, ou seja, no próprio ano do 25 de Abril, e ingressou como docente na Faculdade de Letras do Porto ainda em 1973, na qualidade de monitora. Aqui se doutorou em 1987 em Literatura Portuguesa, com uma dissertação intitulada As Máscaras do Desengano, para uma abordagem sociológica de Os Maias, de Eça de Queiroz. É professora catedrática aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e professora emérita da Universidade do Porto. Enquanto docente da FLUP, integrou o DEPER, o Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos, e é investigadora do ILC, Instituto de Literatura Comparada, Margarida Lousa. O seu nome está ligado à área da literatura portuguesa, particularmente dos séculos XIX e XX, sendo uma reconhecida especialista na obra de Eça de Queiroz, que abordou monograficamente, mas não só. Ao longo da sua vida desempenhou diversos cargos. Integrou o Conselho Cultural da Fundação Eça de Queiroz, fez parte da direção da Cooperativa Árvore, foi presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Escritores. Foi deputado à Assembleia da República entre 1999 e 2009, tendo na 9ª legislatura representado a Assembleia da República no Conselho Nacional de Educação. Entre 2005 e 2008 foi Ministra da Cultura, no 17º Governo Constitucional, e é grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, título que recebeu em 2010. Eu começo por agradecer a Isabel Pires Lima por ter-nos aceito o nosso convite para vir aqui transmitir a sua experiência sobre o 25 de Abril, e começaria por lhe perguntar como é que foram os seus tempos de estudante, aquilo que se chamou a Primavera Marcelista. Independentemente da nostalgia que implica sempre achar que os tempos de estudante foram uma coisa muito simpática, muito agradável, mas a verdade é que a minha experiência de estudante universitária foi uma experiência de grande aprendizagem, não é? De grande aprendizagem a todos os níveis. Era, digamos, aprendizagem até naquilo que é procurar aprender e procurar crescer intelectualmente com poucos meios, porque na verdade a Universidade do Porto, particularmente a Faculdade de Letras, tinha renascido, portanto a segunda Faculdade de Letras, não é? Que tinha sido fechada pelo Estado Novo num determinado momento, reabriu e foi reabrindo aos poucos, e portanto o meu curso, que era de Filologia Românica, como há pouco lembrou, não tinha praticamente meios. Quando eu digo meios, era sobretudo meios bibliográficos e mesmo meios humanos, não é? Portanto, porque não havia... Isso é do primeiro curso. Sou do primeiro curso. Portanto, na verdade, não havia quase nada. Isto é objetivamente assim, quase nada. Claro que isso também nos estimulava, num determinado sentido, aos que estimulava, haveria alguns a que não estimulava, claro, mas quer dizer, estimulava no sentido de sermos, porventura, mais empenhados e talvez mais corrermos um pouco atrás das coisas, não é? Porque era necessário correr atrás, não é? Mas foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu estive quase para ir para a Faculdade de Letras de Lisboa, depois por razões familiares acabei, e porque abriu entretanto aqui no Porto, fiquei cá, e isso foi muito bom também num aspecto em que apanhei um corpo docente relativamente jovem, e isso fez bastante diferença naquela época, em que a distância entre corpo docente e discente era muito grande. E na verdade, houve uma série de professores jovens que vieram para a abertura da faculdade, e também vieram alguns não jovens, por exemplo, uma de quem eu tenho a melhor das memórias, a Maria Lourdes Belchior, que foi minha professora de literatura portuguesa, e de quem eu guardo uma memória, foi uma professora absolutamente extraordinária.
Mas na verdade, houve, sei lá, o Arnaldo Saraiva, o José Adriano de Carvalho, eram muito jovens, não é? Tinham 30 e tal anos, e estavam, de facto, numa fase muito criativa e muito inovadora dos seus próprios percursos. Portanto, foi e o Joaquim Fonseca e a Fernanda Irene Fonseca também, não é? Eram muito jovens e isso ajudou, digamos, a criar uma atmosfera de uma certa inovação que, na verdade, nós, os que estávamos nesse primeiro curso, tínhamos um bocadinho a sensação de que éramos levemente diferentes do resto da faculdade. Isso talvez tivesse a ver com o facto do resto da faculdade, filosofia e história, era o resto, não é? Ainda não havia geografia. Não havia mais nada. Portanto, parecendo que não, nós éramos um curso ligado. Primeiro, éramos um curso ligado a uma área de arte, não é? Porque a literatura não era só literatura, também era linguística, mas, quer dizer, a literatura é uma arte, não é? Portanto, isso dava-nos talvez uma outra forma de nos entendermos a nós próprios, acho eu. Hoje, a esta distância, eu penso que devia ser em grande parte isso, e o facto, de facto, de termos professores novos, professores que alguns deles vinham de Lisboa, com uma mentalidade bastante diferente, por exemplo, da mentalidade de Coimbra, que era aquela que se tentava replicar aqui. Que não quer dizer que com sucesso, mas que se tentava replicar aqui. Portanto, foi um momento eu diria que a universidade, dentro de com todas as formas de censura que estavam estabelecidas, quer dentro da faculdade, quer fora da faculdade, quer dentro da universidade, quer fora, era um espaço onde uma certa liberdade era possível, não é? Onde uma certa liberdade de pensamento era possível. E o meio estudantil era muito politizado? Relativamente politizado, porque, repara uma coisa, primeiro, nessa altura, quem chegava à universidade eram elites ainda, não é? Elites sociais e económicas, portanto, de classe média, basicamente, e daí para cima. Por um lado. Por outro lado, e portanto, o que significa que provavelmente tinham mais acesso a leituras, etc., do que depois aconteceu numa certa fase, não é? Portanto, por um lado isso, mas por outro lado também, porque, reparo, nós estávamos no rescaldo, eu entrei na faculdade em 69-70, no ano de 69-70, e portanto estávamos no rescaldo da crise académica em Coimbra, em Lisboa, e no rescaldo do maio de 68, não é? Tudo isso, e nós éramos de românicas, portanto, português-francês. Às vezes, quando falo da geração de 70, costumo dizer que a palavra revolução estava no ar. E nessa época, em 69, 70, aqui em Portugal, no meio académico, evidentemente, a palavra revolução estava um pouco no ar. E, por outro lado, havia também um outro fator que ajudava à politização destas camadas mais intelectualmente mais avançadas, não é? Que era o facto de haver uma guerra colonial e a juventude era chamada à guerra colonial. Isso tinha repercussão sobretudo sobre os nossos colegas homens, mas também tinha efeitos, obviamente, nas famílias e nas mulheres, que muitas vezes não acompanhavam os maridos, e portanto, tudo isso contribui para um clima em que, digamos, o debate em torno, por exemplo, da Revolução Chinesa e do maoísmo também estava no ar. Portanto, tudo isso criava um certo clima propenso a uma politização dos estudantes. Não quer dizer que a maioria fosse altamente politizado, claro que não era, evidentemente que não era, mas a verdade é que, digamos, a palavra mudança, revolução, reforma, como queiram, estava no ar. E o facto da faculdade estar onde estava na altura, ou seja, em frente ao Hospital Santo António, e de haver ali uma série de outros cursos, claro, espaços, sim. Tudo isso... Sim, ajudava imenso, até porque havia, digamos, o Carmo, a zona do Carmo funcionava um bocadinho como um campus universitário de pequena dimensão. Claro que sim, porque os cafés eram um local os cafés, algumas livrarias, por exemplo, a Unicep, que surge antes do 25 de Abril, até também um local que permite, apesar de tudo, o acesso a certos livros. Claro que certos livros, eu assistia mais de uma vez à PIDE entrar
fazer apreensões de livros, não é? Evidentemente. Eu lembro-me uma vez que a funcionária estava muito irritada, claro, e dizia, leve, que já vendemos tantos desses. Ela irritava. Portanto, na verdade, acho que era uma coisa do Marquês, acho que havia um clima de contestação, naturalmente, porque, digamos, o marcelismo foi uma abertura relativamente inócua, mas constituiu, apesar de tudo, uma abertura, não é? Do ponto de vista de uma certa desatenção, eu diria até mais isto, uma certa desatenção, o que não quer dizer que obviamente, que não houvesse, por várias vezes assistia à polícia entrar na faculdade, até assistia a tentar entrar numa sala de aula, que o professor impediu, no caso do Joaquim Fonseca, impediu, e isso é um ato de coragem na época, não é? Claro. Iam procurar uns estudantes quaisquer. O António Cruz, que era na altura o diretor, opunha-se à entrada da PID? Não tinha poderes para se opor, porque, quer dizer, não tinha, não se opunha, Aliás, havia delatores internos, o que se chamavam os bufos, né? Havia internos até entre o pessoal, e provavelmente entre os estudantes. Pois. Naturalmente que sim, também entre estudantes. Normalmente a polícia política selecionava estudantes que viessem da província, que não tivessem grandes laços à cidade, às famílias aqui, não é? Evidentemente, não conheciam ninguém. Portanto, era normalmente por aí que... Com necessidades económicas. Claro, com necessidades económicas. Era um pouco por aí. Portanto, desculpe interromper, por causa da referência à província. Sentiu a mudança de Braga para o Porto? Senti muito grande. Braga era uma cidade... O Porto não direi que fosse uma cidade aberta, mas Braga era uma cidade particularmente fechada e com um domínio clerical muito grande mesmo. Não é? Eu fiz o liceu, portanto o ensino secundário, básico e secundário, fiz em escola pública e, digamos, era uma escola pública onde o clero tinha uma palavra a dizer permanentemente, não é? Em variedíssimos momentos do ano escolar. E até em relação às próprias festividades, sei lá, a Páscoa, enfim, tudo isso era assinalado com uma missa, com uma homilia, com uma ida aqui, com uma ida ali, sim. Era uma presença muito forte a igreja em Braga. Portanto, eu notei uma grande diferença desse ponto de vista. A atmosfera, apesar de tudo, evidentemente que a atmosfera da universidade era outra coisa, não é? Apesar de na Faculdade de Letras também haver muitos professores padres. Claro, professores e alunos. Professores e alunos, porque repara, os padres muitas vezes vinham fazer a sua formação superior à universidade, padres, vinham fazer a sua formação à universidade e os cursos que procuravam eram evidentemente as humanidades, História e Filosofia, e depois começaram também as românicas. E portanto havia de facto muitos colegas padres. Eu tive de resto um grande colega, grande amigo, o professor Ferreira de Brito, que foi um grande amigo. Para além de colega, foi um dos maiores amigos que eu fiz na universidade e era padre. Depois saiu a partir de uma fase, já talvez até já não estava licenciado quando deixou a... E também nos falaram num Padre Freitas, creio que foi o Dom Januário. Sim, o Padre Freitas era fantástico. O Padre Freitas era o senhor da Póvoa, era um homem que sabia, que era um grande conhecedor de questões etnográficas, e era uma pessoa muitíssimo culta. O Padre Freitas era muitíssimo culto. E de facto havia, quer professores, eu professores não tive, acho que não tive nenhum, pelo menos não estou a lembrar-me assim de repente, porque lá está, o facto de ser românicas, como tinham uma língua viva, muitos deles não tinham acesso a esse universo. Portanto, mas em História e em Filosofia havia bastantes. Mas sem que se respirasse esse ambiente clerical da que se queixava em Braga? Sim, não, isso eu acho que não se notava de todo. E até havia certos padres bastante fora da caixa, como o caso do Padre Januário, que era um homem extremamente aberto e com quem gostávamos imenso de falar. E havia outros colegas e professores
Claro, isso senti completamente uma diferença muito grande, não é? Uma diferença enorme, sim. Da sua passagem como estudante, eu já referi isto uma vez, escreveu um testemunho que eu achei interessante, com um divertido título chamado Do Coco ao Vin ao Bacalhau com todos, ser estudante universitário entre maio de 68 e abril de 74. Podemos falar um pouco sobre esta experiência realmente entre duas datas marcantes. É um bocadinho essa questão que já há bocado estávamos a começamos a falar. Na verdade, o maio de 68 e os movimentos estudantis em Lisboa, no fim da década de Lisboa e em Coimbra, no fim dos anos 60, tudo isso criou uma atmosfera, quer dizer, entre o que eu brinco aí, é o Coco Vin francês, não é? O maio de 68 e depois o 74, em que já estávamos toda a comunidade envolvida numa transformação, porque uma das coisas que eu penso que é importante nós relembrarmos para as gerações mais novas, quando se fala de comemorações do 25 de Abril e quando se fala do 25 de Abril, é que, quer dizer, toda a sociedade esteve mobilizada para apoiar, para não apoiar, para contestar, para não contestar, quer dizer, para não contestar, mas para contestar esta decisão. Quer dizer, houve uma participação coletiva, e isso é que fez do 25 de Abril uma revolução. Quer dizer, não foi um simples golpe de Estado, foi uma revolução porque exatamente mobilizou a população, toda a gente esteve envolvida. E portanto, é por isso que eu usei a expressão bacalhau com todos, porque realmente foi uma digamos, uma espécie de mobilização coletiva da população. Aliás, ver imagens do 1º de maio de 74 é uma coisa impressionante, quer no Porto, quer em Lisboa, não é? Foi uma coisa, foi de facto um momento de euforia coletiva e é isso, de uma espécie de epifania coletiva, não é? Porque foi um momento de libertação, é isso, é uma explosão, não é? O 25 de Abril tem esse lado também que todas as revoluções têm, de explosão, de festa, de derrubo de barreiras, de comportamentos agressivos e de comportamentos, digamos, de solidariedade, não é? Tudo isso fez parte do 25 de Abril, tem todas essas componentes, evidentemente, não é? Eu penso que é importante, de facto, dar aos jovens essa ideia de que, porque é isso que distinguiu, de facto, o caráter revolucionário daquela mudança, digamos, as pessoas vieram imediatamente para a rua, quer dizer, a vinda do povo para a rua, apoiando uma coisa que não sabia bem o que era, evidentemente. Sim, e impondo algumas coisas, como, por exemplo, a libertação dos presos claro, políticos. Exatamente, as coisas foram acontecendo porque houve um movimento coletivo. Uma pressão coletiva. Claro, não é? E o Spínola foi pressionadíssimo, quer dizer, o Spínola estava lá a pensar numa revolução do género do 25 de Abril. Claro que não estava a pensar numa outra coisa. Só que essa outra coisa teria talvez sido possível no começo do marcelismo. Em 74 já é um bocado difícil, porque o problema é esse. Isso também me parece que é uma coisa importante para dizer aos jovens, é que quando as pessoas dizem, mas não se podia ter feito de outra maneira, talvez se pudesse, 20 anos, 50 antes, 50 não direi, mas quer dizer, no fim da guerra... Na sua vida universitária, o que é que mudou imediatamente? Coincide com a sua tomada de posse como professor, antes era monitor. Sim, dentro da faculdade, quer dizer, mudou um pouco, claro, mudou. Uma das coisas que mudou é que foi aquela espécie de RGA permanente em que se vivia, não é? Não se tomava nenhuma decisão sem fazer uma RGA, não é? Evidentemente, aqueles primeiros meses foram meses em que nós estivemos a aprender uma coisa que hoje, se calhar, pouca gente já sabe fazer, que é, bem, vamos fazer uma reunião, tomar decisões coletivas, como é que se organiza uma reunião, como é que fala cada um por sua vez, não fala tudo ao mesmo tempo, como é que é, as regras. Bom, pronto, essas coisas todas. Na verdade, foi um momento de permanente aprendizagem, não é? E até de aprendizagem também de novas relações pedagógicas. Isso também foi, evidentemente, alguma coisa muito significativa.
e também a explosão de movimentos internos dentro da casa. Organizava-se o clube disto, o grupo que fazia aquilo, o terceiro que fazia uma outra coisa ainda, não é? Portanto, isso foi naturalmente, e depois a chegada também de professores a quem estava vedado o ensino superior, como é o caso do professor Oscar Lopes, o mais paradigmático no caso da Faculdade de Letras é o professor Oscar Lopes, o Vítor Sá, o professor Vítor Sá, que aliás era bracarense, era isso mesmo que eu ia dizer, era bracarense, e muitos dos livros que eu li antes de chegar à universidade, designadamente alguns de cultura política, foram comprados debaixo do balcão, não é? Na livraria do Vítor Sá, na livraria Vítor, que era, na verdade, a única livraria nessa altura. Era mesmo, praticamente, havia uma outra livraria em Braga, mais ligada até à igreja. Mas havia, era a livraria onde havia novidades, onde havia, por exemplo, eu tenho algumas primeiras edições de romance brasileiro, que era, não se editava, não é? Aquele romance ligado, evidentemente, aos ciclos nordestinos e a toda os Jorges Amados desse mundo e correlativos, tenho pelo facto exatamente vinham diretamente, ele importava diretamente. Porque, primeira coisa, abriu-se muito os currícula passaram a ter por exemplo, a estar muito mais abertos à contemporaneidade, primeira coisa, não é? Porque importa lembrar que, por exemplo, eu estudei literatura portuguesa na universidade e acabou um pouco antes, no Teixeira de Pascoais, eu não cheguei sequer ao Pessoa. Portanto, na verdade, isso não quer dizer que não houvesse cá pessoas que conhecessem o Pessoa, mas estavam a dar disciplinas distintas, não era possível. Mas, e também o Pessoa era muito menos acessível. O texto, não é? Os textos de Pessoa só dos finais dos anos 80 é que começam, para além daquelas coisas que tinham sido publicadas nas revistas da época, não é? E da mensagem, na verdade, não sei. E a mensagem, como podem imaginar, nos entusiasmava extraordinariamente, não é? Não era propriamente um poema do Pessoa que mais nos entusiasmava. Eu agora, por acaso, li-o há pouco tempo, reli, claro, há pouco tempo, por causa de umas coisas, da relação da Ana Luísa Amaral com a Pessoa. Então estive a ler a mensagem. E de facto é uma coisa muito bem concebida, não há dúvida nenhuma, mas é o que é, evidentemente. Bom, mas portanto, por exemplo, uma alteração muito grande foi desde logo o tipo de avaliação que se fazia, o facto de se introduzir uma avaliação a partir de trabalhos coletivos, introduzir normas e regras para se controlar e avaliar os trabalhos coletivos, porque é uma coisa que as pessoas não faziam ideia como é que se fazia, se podiam ficar a dormir e os outros a trabalhar, por exemplo, tinha que se... Portanto, tudo isso houve bastantes alterações a esse nível. E muito maior capacidade dos estudantes de intervirem, não é? De proporem coisas, isso era evidente, de proporem coisas, de sugerirem, de participarem, não, isso há uma grande diferença no comportamento dos estudantes. Para mim foi uma aprendizagem muito grande, foi excelente, não é? Eu entrei num momento em que, digamos, estava a recomeçar. Tudo estava a arrancar, não é? E às vezes as pessoas dizem, mas depois em 74, a partir de abril, não se fez mais nada na universidade. Ora, mas o que é que se aprendeu nesse tempo? Nesses 3 meses na universidade, aprendemos mais do que em 30 aulas. Eu costumo sempre dizer, por exemplo, o meu italiano ficou cambado para sempre, porque eu tinha aulas de italiano nessa altura, nesse ano, e o italiano ficou para trás, não é? Porque tudo era urgente, não é? Havia coisas, tudo estava a acontecer, aconteciam permanentemente coisas, não é? Portanto, as pessoas estavam mobilizadas permanentemente para isto, para aquilo, quer dizer, e depois evidentemente que havia também uma espécie de excitação revolucionária no ar que fazia com que toda a gente estivesse meio desperto. E depois perdia-se muito tempo também em muitas coisas que estávamos a aprender a fazer, não é? Mas sim, por exemplo, a avaliação, por exemplo, eu introduzi logo nesse ano a avaliação com
com todo o material disponível. Podiam levar tudo, livros, consulta, tudo. Isso também alterou muito a forma das pessoas perceberem como é que tinham que estudar, não é? O que é que estava em causa, não é? O que é que se pretendia. Não, foi muito... Eu, por exemplo, dei literatura francesa nesses anos, porque achei, com alguma razão e alguma ingenuidade, que era melhor eu estar pouco preparada e dar uma literatura estrangeira do que dar literatura portuguesa, não é? E, portanto, disse assim, não, vou dar, eu estou a dizer, vou dar, eu era uma jovem assistente, mas nessa altura, como não havia ninguém, havia pouca gente, até podia fazer estas coisas, quero isto, não quero aquilo e tal, bom, ou procuro, ou pretendo isto e não pretendo aquilo. Então eu achei que era melhor dar uma literatura francesa. E dei, e lembro-me que dei, enfim, modernismo e surrealismo, dei, digamos, entre os anos 10 e os anos 50, 60 em França. Eu estudei como uma doida, como podem imaginar, que não sabia nada daquilo. Nunca na vida tinha... O mais que eu tinha feito era ter lido uns poemas do Éluard, provavelmente, e sei lá, e visto uns quadros em museus em França, e isso, pronto, era tudo o que eu podia saber do surrealismo. Mas a verdade é que isso permitiu-me, por exemplo, conquistar com muita facilidade os estudantes para um período que eles desconheciam em absoluto, eu também, não é? E que trazia uma componente de relações interartísticas. E, por outro lado, trazia também consigo, o surrealismo trazia consigo a palavra revolução também, não é? E as fissuras dentro dos marxistas em França. Tudo isso, digamos, os estudantes estavam muito despertos para esse tipo de problemáticas, de maneira que aquele curso sobre surrealismo, sabendo eu tão pouco, não é? Estando eu a estudar loucamente, e a estudar e não era só estudar, e conseguir livros, porque essa era outra questão, não é? Conseguir livros. Mas a verdade é que isso foi um curso muito marcante para mim e para os meus estudantes. Eu não imagino o número de estudantes que eu ainda hoje encontro que me diziam: "Oh, professor, e aquilo do surrealismo, aquilo é que foi, aquele curso?" E eu pensava assim: meu Deus, estou tão ignorante, e vejam lá, aquele curso é que foi. mas é um pouco isso, quer dizer, questões novas, problemáticas novas, digamos, e muito... E correntes literárias, no fundo, bastante libertárias, não é? Onde a ideia de liberdade, onde a experimentação, inovação estavam presentes, não é? Foi muito compensador esses primeiros anos e também, por exemplo, a introdução de disciplinas novas. Por exemplo, eu ainda dei uns anos uma disciplina de Sociologia da Literatura. Portanto, tudo isso, enfim, era muito estimulante, quer para os estudantes, quer para mim própria, não é? Porque tive que estudar e muito, não é? O Jornal Saraiva criou uma... Sim, o Jornal Saraiva criou o campo de estudos das literaturas marginais, isso também foi muito, muito estimulante para os estudantes, certo? Outra coisa que foi muito estimulante foi, evidentemente, José Augusto Seabra com os cursos sobre Pessoa. Estimulante também muitíssimo Semiótica, não é? a semiótica, claro, eu ia dizer isso, a Pessoa e a semiótica, e o Oscar Lopes também com as questões de linguística computacional, quer dizer, tudo isso eram campos extremamente que da noite para o dia se começaram e, portanto, foi muito, claro, foram anos muito criativos, como digo, com muitas dificuldades do ponto de vista ainda de recursos, não é? Com muitas dificuldades, mas foi muito estimulante, não é? Muito mesmo. E recorda-se do dia do 25 de Abril? Olha, recordo, não tenho muito para recordar neste sentido. Claro que recordo. E começo por recordar quando nos apercebemos que era mais do que já tinha havido em março algumas movimentações e tal, toda a gente estava
toda a gente, enfim, as pessoas que estavam atentas, estavam meio despertas para o que pudesse vir a acontecer. Mas quando nos apercebemos de que as coisas eram o que eram, e evidentemente que quando a comunicação quando a televisão, etc., começa-se a perceber que, quer dizer, as coisas estavam em vias de mudança, no Porto as pessoas não vieram, quer dizer, vieram pontualmente para a rua de uma forma muito, não foi da forma, quer dizer, em Lisboa, No Largo do Carmo. claro, as pessoas vão para o Largo do Carmo, porque há toda aquela movimentação em torno da retenção do Marcelo, do Marcelo, etc. Mas aqui a coisa não se processa exatamente assim. As pessoas não vão para a rua de imediato, não é? No Porto. Estão mais atentas e conversam umas com as outras, naturalmente, não é? Eu lembro-me, por exemplo, que telefonei ao Paulo, que depois foi meu marido e que era meu colega aqui na faculdade, e dizendo-lhe portanto, chamando-o ao telefone, e a mãe dele disse: mãe, está bom, ele está a dormir, mas chame-o. Disse ele: chame-o. E a senhora foi chamá-lo e diga-lhe que está a haver uma revolução. Diga-lhe assim, que está a haver uma revolução. E a senhora foi e ele respondeu-lhe: não, disse à Isabel que isso já foi, já a semana passada ia haver uma revolução. Não, deixa estar. Diz-lhe que está bem. E eu disse à minha sogra: olha, faz favor, vá lá e acorde o mesmo, levante e faz favor. Porque ele achava que... E, portanto, os amigos, obviamente, procuraram-se, reuniram-se, não é? Portanto, estiveram atentos a telefonemas daqui e dali, notícias, claro que os telefones não eram o que são hoje, fazer um telefonema de Lisboa para o Porto era uma coisa cara, não é? Tudo isso não era uma coisa... As pessoas hoje não têm a noção do que era a comunicação na época. Mas, portanto, sim, lembro-me dessa grande agitação e das pessoas virem procurarem-se os amigos, encontrarem-se e começarem a entrar em efervescência, não é isso? Sim, claro que sim. E os receios de que aquilo o golpe propriamente dito não fosse por diante, como é que as coisas iam acontecer, o que é que se ia passar, etc. Isso sim, evidentemente. E recorda-se também da entrada de Oscar Lopes. Sim, foi um momento de grande euforia também, não é? Lá está, a euforia é uma euforia libertária, porque no fundo era a consciência de que as coisas mudaram de facto, não é? Porque este homem que foi sempre impedido de fazer a investigação que tinha a fazer, por um lado, e de ensinar no ensino superior, que era para aquilo que ele estava vocacionado, naturalmente, e de facto foi assim, fomos ao quartel-general, Eu acho que isso foi a 2 de maio porque as notícias são do dia 3, não? É natural. Eu também já não consigo pôr de pé essas datas. Mas fomos ao quartel-general, sim senhor. O Arnaldo Federaiva foi um dos que encabeçou o levantamento e fomos reclamar. Porque esse é outro aspecto interessante que também as pessoas hoje não têm a noção. É que tudo se fazia, tudo que se procurava impor ou que se procurava mudar, passava pelos militares, naturalmente, e portanto ia só ao quartel-general falar com a autoridade militar, não é? Porque as autoridades civis tinham morrido, entre aspas, não é? As autoridades civis não existiam. Portanto, tudo passava pelos militares. E essa chegada foi, de facto, uma coisa muito impressionante. E o Oscar Lopes tinha uma capacidade grande de empatia com os estudantes, porque era um homem de uma grande humildade e muito dialogante. E isso realmente fazia... Eu quando se fala da vinda do Oscar Lopes, só tenho pena dele, coitado, ter sido presidente do Conselho Diretivo, porque só pensar o tempo que ele perdeu. Coitado, ele não tinha treino nenhum daquele tipo de tarefas. O tempo que ele perdeu como diretor da Faculdade de Letras tinha sido... pequenas coisas do cotidiano. Do cotidiano tinha sido muito mais bem aplicado a estudar e a escrever como ele sempre fazia, não é? Mas foi de facto um grande momento de euforia na faculdade. Foi uma... E evidentemente que também me lembro da fase levemente anterior ao 25 de Abril,
o ano anterior, dos meetings constantes dentro da faculdade, com o Pacheco Pereira, com o Sotomayor, que é um rapaz que na altura o mundo para nós dividia-se entre fascistas e não fascistas, não é? Evidentemente, tudo era simples, era preto e branco, não é? Claro. E então lembro-me que esse Sotomayor era um colega de história que encabeçava uma hipotética associação de estudantes que, na verdade, não era praticamente nada, e para nós era um grandíssimo fascista que de vez em quando falava às massas das escadarias da faculdade, e o Pacheco Pereira também falava do outro lado, não é? Portanto, falava para galvanizar as massas. E esse Sotomayor é um dos tipos que está no Terreiro do Paço, e que, como militar, não é? Estava a cumprir o serviço militar, recusa-se a atirar sobre os revoltosos, não é? Portanto, não cumpriu as ordens que apesar de tão fascista, não é? Coitado, sou do maior, disparado. Mas realmente ele teve esse gesto, o Sotomayor. O que é que ficou desse tempo na faculdade atual? Na faculdade atual é um bocado difícil, porque são 50 anos, não é? É um pouco difícil. Ficou, digamos, eu diria que ficou uns restos de uma gestão democrática, não é? Eu digo uns restos porque eu diria que a gestão que nós temos hoje é uma gestão semidemocrática, não é? Quer dizer, que aliás Por ser demasiado centralizada, é? Sim, um bocadinho centralizada em excesso, mas ficou uma prática de gestão democrática, que é uma coisa, evidentemente, que eu acho que é muito positivo. Isso sim, claro. E acho que também me parece que terá ficado uma certa... Não é simples, parece-me que não é simples trabalhar isso hoje aqui na faculdade, fruto de muitos, aqui na faculdade e não só nesta faculdade, fruto de muitas condicionantes, que é, digamos, ficou apesar de tudo uma certa capacidade de iniciativa para abrir campos de estudo, outros que não aqueles absolutamente tradicionais e absolutamente fixados. A meu ver, mas isto é a minha opinião, claro, a meu ver, acho que não fizemos tanto quanto poderíamos ter feito aqui na Faculdade de Letras, mas sei também que a Universidade, e particularmente a Faculdade de Letras, teve condicionantes muito, muito pesadas. Mas acho que ficou, apesar de tudo, alguma coisa desse espírito inovador, digamos assim. Ficou alguma coisa, não direi muito, confesso, mas ficou alguma coisa. E evidentemente que ficou, apesar de tudo, uma aposta que foi feita também a seguir ao 25 de Abril, uma aposta nos centros de investigação que praticamente eram inexistentes até essa altura, não era uma coisa, havia uns institutos vagos e tal, que não tinham financiamentos para nada e tal. Portanto, apesar de tudo, eu acho que, e ficou, acho eu, esse é um aspecto que eu valorizo muito, até talvez devesse ter começado por aí, uma grande liberdade do professor no que diz respeito aos conteúdos das suas áreas. Eu acho isso muito importante numa universidade. Quer dizer, conteúdos rígidos é a última coisa que se quer, não é? Por todas as razões. Eu até acho que eles já são nefastos no ensino secundário, mas isso sou eu, com as minhas manias de... E apesar de tudo, o 25 de Abril traduziu-se numa abertura da universidade. Sim. E outra coisa, a abertura, isso também ficou, e até acho que a universidade hoje está muitíssimo mais aberta, e mesmo nos últimos anos foi sendo cada vez mais capaz de se abrir à comunidade, coisa que não era assim, não é? Por exemplo, não era uma coisa muito, muito bem vista. Na minha geração, não era muito bem vista as pessoas que andavam para aí a fazer conferências fora da faculdade, que andavam para aí
das árvores deste mundo ou outra coisa qualquer. Quer dizer, a relação com a comunidade não era uma coisa muito bem vista. O professor universitário estava dentro da universidade, ponto. Não é? E era um investigador e acabou. Ora, isso de facto acho que ficou bastante, quer dizer, foi muito sedimentado isso, quer dizer, a abertura, hoje realmente a universidade está muitíssimo mais aberta, a universidade e a Faculdade de Letras, muitíssimo mais aberta do que estavam nessa época, não é? E de certo modo, em relação à inovação também, não é? Também acho que há que ficou daí um certo espírito de inovação, acho que ficou e que se foi desenvolvendo, digamos assim. Se só dispusesse de uma frase, como é que nos definia o 25 de Abril? Uma explosão de alegria, de luz e de liberdade. Basicamente, eu diria isso. Muito obrigado.